Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião da Comissão Especial de Inquérito voltada à apuração e investigação de supostas áreas públicas ocupadas por particulares e empresas na cidade de Vila Velha. Quero aqui registrar a presença do vereador Bruno Lorenzutti. Dos 3 membros, somos 2, temos quórum, e remeter a palavra à Sua Excelência, vereador Bruno Lorenzutti, para que ele leia o expediente que temos para a tarde de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Leossandro, presidente dessa comissão. Eu gostaria de iniciar pela leitura da ata da reunião da Comissão Especial de Inquérito realizada no dia 2/10/2018. Aos 2 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 14 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vila Velha para a realização da 3ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, destinada a investigar as ocupações de imóveis pertencentes ao patrimônio público no município de Vila Velha. O presidente da comissão, o vereador Leossandro Matos, deu início à reunião solicitando ao relator, o vereador Bruno Lorenzutti, que realizasse a leitura da 2ª reunião, que o fez. O presidente solicitou a correção da ata, onde contava a 1ª reunião, para a 2ª reunião, pois a primeira foi da instalação da comissão. Também solicitou a inserção do termo secretária ad hoc ao nome da secretária. O presidente perguntou se os convidados, o procurador José de Ribamar Lima Bezerra e o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Mobilidade, Antônio Marcos Carvalho Machado, responderam aos convites enviados via ofício para participarem da presente reunião. O relator disse que a comissão não foi formalmente informada sobre a ausência de ambos, porém, informalmente soube que o secretário Antônio Marcos encontra-se em férias. Porém, o doutor Ribamar não obteve retorno e não compareceram à presente reunião. O presidente disse que, na informalidade, enquanto que a doutora Aparecida, assessora do secretário Antônio Marcos, foi informado sobre as férias do secretário e que possivelmente não viria. Quanto ao doutor José Ribamar, não obteve informações sobre a não presença do mesmo. No entanto, sugeriu suspensão dos trabalhos por 15 minutos para aguardar os depoentes, o que foi aquecido pelo relator. Após o intervalo de 15 minutos, às 14 horas e 30 minutos, o presidente da comissão informou que nenhum dos convidados se fizeram presente, tampouco apresentaram justificativo para sua ausência e propôs que os convites fossem transformados em convocação. O relator disse que, como inicialmente o convite é devido à falta de informação oficial por parte dos depoentes, ainda que o convite tenha sido feito com um prazo de 15 dias. Acataria a sugestão do presidente. O vereador Leossandro Matos sugeriu ao relator que seja oficiado o Ministério Público do Espírito Santo na pessoa do chefe da instituição ministerial, Dr. Éder Pontes da Silva, e na figura do subprocurador judicial, Dr. Josemar Moreira, a quem cabe a propositura de eventuais ações penais contra alguma autoridade investida de prerrogativa de foro, no sentido de darmos conhecimento aos trabalhos dessa Comissão Especial de Inquérito, para que o Ministério Público, através de todos os promotores civis de Vila Velha, possam ter ciência das atividades dessa comissão e do calendário proposto pelo relator, acatado pelo presidente, para que oficiemos os 2 procuradores citados, sendo que o Dr. Éder, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e o Dr. Josemar, Procurador Judicial do Ministério Público do Espírito Santo. E também convidarmos e darmos ciência a todos os promotores civis do município de Vila Velha, a fim de que o MP possa cumprir o papel de fiscal da lei e guardião da sociedade perante os trabalhos dessa comissão de inquérito. Indagou o relator que acatou a sugestão do presidente, salientando a importância do Ministério Público no processo que envolve o trabalho dessa comissão de especial inquérito. O presidente solicitou ao relator que sejam produzidos os ofícios citados e perguntou se houve resposta a respeito dos documentos solicitados da Prefeitura Municipal de Vila Velha. O relator informou que tanto a solicitação do processo judicial, que foi transitado e julgado no Supremo Tribunal de Justiça, não foi remetida resposta, e o ofício solicitando a informação das áreas públicas municipais existentes no município não foram encaminhados a essa Comissão Especial de Inquérito. O presidente sugeriu, então, que fosse encaminhado o ofício direto ao prefeito Max Filho, informando aquilo que foi solicitado aos secretários, sem êxito, solicitando que ele disponibilize as informações solicitadas junto aos secretários para que não haja algum imbróglio. O relator disse que todos os documentos solicitados serão produzidos e que espera que a convocação seja respeitada na próxima reunião e que alguns esclarecimentos já possam ser colhidos por essa comissão. O presidente perguntou se seria conveniente enviar cópias dos requerimentos de documentação feita aos secretários ao prefeito, o que foi consentido pelo relator. O
presidente informou que a próxima reunião será realizada dia 16 de outubro de 2018, às 14 horas, conforme o cronograma, com a convocação do procurador José de Ribamar Lima Bezerra e o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Antônio Marcos Carvalho Machado. Ambos agora na qualidade de convocados, nos termos que preceitua a lei orgânica. Encerrando assim a reunião, nada mais havendo a tratar, às 14 horas e 43 minutos, o presidente da comissão deu por encerrada a audiência. Eu, Evelyn Luciano Neto, lavei a presente ato, que é assinada por mim após os componentes da Comissão Especial de Inquérito. Vila Velha, 2 de outubro de 2018. Eliosano Matos, vereador, presidente da comissão. Bruno Lorenzutti, vereador, relator da comissão. Patrícia Crisanto, vereadora e membro. Evelyn Luciano Neto, secretária DOC, assessora parlamentar. Lidado, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, em votação a ata. Como voto o nobre relator? Conforme a ata, lida. Também o presidente, então a ata aprovada por 2 votos a 0. Senhor presidente. Pois não. Só para fazer uma retificação já posterior à ata, no dia que nós realizamos a reunião da comissão especial, no dia 2, não tinha chegado a esta comissão ainda os ofícios encaminhados pelo secretário Antônio Marcos, na pessoa da doutora Maria Aparecida, e que foram protocolados nessa casa antes da reunião. Então, para fazer justiça, no dia 1º de outubro de 2018, foram protocolados aqui 2 ofícios, se o senhor me permitir que eu possa ler. Com prazer. O primeiro é o ofício Censur Gabinete 268/2018, endereçado à Câmara Municipal, referente ao ofício que nós encaminhamos à Secretaria, que é o 001/2018, e ele relata o seguinte: aos vereadores Eliosano Matos Silva e Bruno Lorenzutti, acusamos o recebimento do ofício Câmara Municipal 001/2018, por meio da qual Vossa Excelência solicita documentos físicos e digitais que contêm a localização de todas as áreas públicas das cidades pertencentes ao Poder Executivo Municipal, preferencialmente georreferenciada, para prosseguimento dos trabalhos de investigação da ocupação de imóvel pertencente ao patrimônio público municipal. Em atenção ao solicitado, informamos que essa SENDU só possui informações sobre as áreas públicas para fim de identificação do zoneamento. O cadastro, registro cartorário, controle e arquivo de documentos físicos e digitais são de responsabilidade da Gerência de Patrimônio da SEMAD, nos termos do artigo 8º, inciso 7º da Lei 4749/2009, motivo pelo qual sugerimos remessa do pedido àquela secretaria. Colocamos à disposição para mais esclarecimentos, respeitosamente, Maria Aparecida Lima Freire Freitas da Silva, secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade em exercício. O outro ofício, que foi o ofício Sendu Gabinete 267/2018, encaminhado essa comissão também, referente ao ofício que encaminhamos à Sendu 004/2018, diz o seguinte: aos vereadores Eliosano Matos Silva e Bruno Lorenzutti, acusamos o recebimento do ofício 004/2018, por meio do qual Vossa Senhoria convida o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade para comparecer perante a Comissão Especial de Inquérito ao 2 dias no mês de outubro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vila Velha, para esclarecimentos que possam contribuir com o andamento dos trabalhos de investigação da ocupação de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal. Informamos que o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade encontra-se em gozo de férias e retorna às atividades na Secretaria a partir do dia 4/10/2018, motivo pelo qual não será possível comparecimento pessoal na data solicitada, pelo que solicitamos que o soitivo se dê em data posterior. Respeitosamente, Maria Aparecida Lima Freitas da Silva, secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade. Então, para a gente fazer essa correção, que no caso dos ofícios encaminhados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eles foram respondidos, não chegou essa comissão no dia 2, provavelmente por um trâmite de protocolo da casa, da Câmara. Então, para corrigir que o secretário Antônio Marcos justificou por que não estaria aqui no dia 2 e respondeu a questão do ofício em relação aos documentos, que também, se Vossa Excelência me permitir, nós encaminhamos um ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, que foi o ofício 008/2018, como foi definido na reunião do dia 2 de outubro, onde nós demos ciência aos ofícios encaminhados às secretarias respectivas, e também solicitamos os documentos físicos e os documentos digitais. Esse ofício da Sua Excelência, o Prefeito, até a presente data, não chegou a esta comissão. Bem como não chegou, e também encaminhamos um ofício também solicitando documentos, conforme a doutora Maria Aparecida relata aqui,
que é de competência da Secretaria de Administração, ao secretário Rafael Gumieiro, que é o ofício 007/2018. Porém, volto a dizer, encaminhamos essa documentação, essa solicitação com ciência ao prefeito municipal, protocolado na prefeitura, com o processo 60232/2018, no dia 10 de outubro de 2018. Em relação ao procurador-geral, até o momento não temos nenhuma resposta, nem do primeiro ofício, nem do segundo ofício perante a convocação, até o presente momento. Em relação à ausência do secretário, eu acho que ficou até claro para o mesmo que está aqui presente, juntamente com a doutora Aparecida, com seus assessores, que o esclarecimento verbal da doutora Aparecida foi considerado por esse presidente na ata que acabou de ser lida. Está correto, doutora Aparecida? Está satisfeito a secretaria? Ok. Então, a gente, vereador Bruno. Como, doutora Aparecida? Ok. A Perfeito. doutora Aparecida solicita que as informações prestadas formalmente ao vereador Bruno, na qualidade de relator, sejam formalmente recebidas pela comissão, e são formalmente recebidas, né? Embora delas nós tínhamos feito justiça e verdade aqui na reunião passada. Eu queria pedir ao vereador Bruno que, ao invés de ouvirmos o secretário na cadeira e na mesa colocada, que nós trouxéssemos o secretário aqui para o nosso lado. Perfeitamente. Para ele poder ser ouvido daqui, né? Bem, passo a palavra ao relator para suas indagações e, em seguida, formularei as minhas ao nosso convocado, professor Antônio Marcos Carvalho Machado, nobre secretário de Desenvolvimento Urbano da nossa cidade. Secretário Antônio Marcos, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar recebendo mais uma vez o senhor aqui na Câmara Municipal. O vereador Alessandro já corrigiu e será corrigido na ata em relação à sua não presença aqui. Estava em férias, em gozo de férias. Deixar claro que o secretário Antônio Marcos é um secretário que sempre esteve à disposição da Câmara. É bom deixar registrado, sempre foi um secretário que todas as vezes que a Câmara Municipal solicitou informações, que a Câmara Municipal precisou esclarecer fatos de qualquer natureza relacionada à pasta do secretário, as portas da secretaria sempre estiveram abertas, bem como todas as vezes que solicitamos o secretário que estivesse aqui na Câmara para discutir os projetos e os problemas também inerentes à secretaria do secretário, sempre também esteve à disposição. E, mais uma vez, o secretário está aqui para esclarecer, né, alguns pontos que a comissão está apurando, que tenho certeza também que é de interesse da própria secretaria, que tem trabalhado também nessa área. A gente sabe que é um problema antigo, essa questão de ocupação irregular de áreas públicas no município não é de hoje, já de muito tempo, e a gente precisa dar um basta nisso, coibir isso, né? Identificar e recuperar essas áreas no município. E, secretário, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor, em relação à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tem alguma noção em termos de tamanho total de áreas públicas que hoje são pertencentes ao município e que estão de forma ocupadas irregularmente, apesar de que a doutora Maria Aparecida relatou que algumas informações encontram-se como guardião e controle da Secretaria de Administração. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela que faz todo o controle de aprovação de novos loteamentos e construções e afins da cidade. Quais são as informações que a Secretaria hoje possui em relação
em quantidade de área ou de quantidade de número e que estão ocupadas irregularmente no município. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite da Câmara de Vereadores. Agradeço a atenção respeitosa com relação à nossa secretaria. E em relação à pergunta do vereador, mesmo sabendo que é de competência da Secretaria de Administração, que tem a gerência de patrimônio, nós, quando assumimos, apesar de ter desafios assim inadiáveis, eu trouxe para a secretaria Vanise Melim, para a superintendência, para nós já começarmos a fazer um levantamento como um suporte à Secretaria de Administração, como um suporte à cidade, transparência à cidade, daquelas áreas públicas consignadas em loteamentos aprovados em várias décadas e que estariam indevidamente ocupadas. É um trabalho muito árduo, que exige a presença no local. Primeiro a gente faz um levantamento dos loteamentos aprovados, localiza esses loteamentos no mapa, faz o georreferenciamento e vai a campo para identificar o que eventualmente está ocupado. Tão logo a gente identifique que está indevidamente ocupado, nós providenciamos a notificação de quem está no local e temos exemplos recentes, por exemplo, na área de desenvolvimento empresarial, que nós detectamos essa situação e movemos a ação, conseguimos retirar o ocupante, inclusive com edificação construída, e temos mais 2 áreas que nós estamos já em fase também de ação na Justiça. Uma outra ferramenta que muito nos ajuda é quando há uma denúncia e chega ao nosso conhecimento. Isso é muito importante. Então, quando tem algum caso em que a gente recebe uma denúncia, uma suposição de ocupação indevida, nós também imediatamente atuamos no local. E eu não teria, vereador, como lhe dizer, porque esse trabalho não está concluso, eu trouxe até o Homero Zotelli. O Homero é da COPU, Coordenação de Planejamento Urbano. Ele e a equipe dele é que faz a análise de aprovação de um loteamento e das áreas que eles têm que destinar a equipamentos públicos, né? Então, o Homero, com a equipe, com a Michele, nós colocamos 2 estagiários também do IFES para fazer esse levantamento. Infelizmente, eu não tenho esse levantamento concluído e também, por se tratar de uma situação extremamente séria de quem está ocupando indevidamente ou devidamente porque o município não recebeu aquela área no loteamento, nós preferimos ter certeza, confiabilidade nas informações e de que forma? Consultando o cartório. Então, assim que nós identificamos essa situação, a gente vai ao cartório, se certifica de como está registrado no cartório. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas uma coisa é o que está registrado no cartório, outro é o que está registrado no patrimônio do município. Nem sempre as 2 coisas coincidem, que a pessoa registra no cartório, mas não registra, não informa a prefeitura. Então, peço desculpas se eu não tenho hoje, mas me comprometo a, no tempo mais urgente possível, trazer para essa Casa de Leis as informações que nós já temos e que temos confiança nos dados. Peço perdão por não ter, nesse momento, esse trabalho que a gente tanto deseja. Secretário, em relação à questão do georreferenciamento, hoje, atualmente, as áreas públicas municipais todas já encontram-se georreferenciadas ou somente isso, as aprovações de loteamentos mais novas? E como é que está essa questão do georreferenciamento, da identificação georreferenciada? Existe um servidor que nós também levamos para a prefeitura, chama-se Fábio Pacheco, que ele está acompanhado de 4 estagiários do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, são especialistas em geoprocessamento, e o Fábio já deve ter, Homero e Aparecida, eu acredito, uns 60% do levantamento que nós fizemos junto à sua coordenação e a capacidade que a gente tem de gerar os mapas. Então, isso está muito avançado e eu creio, vereador Bruno, que falta muito pouco
para a gente entregar esse trabalho para a sociedade, por meio da Câmara de Vereadores, como nos está sendo solicitado. Muito bem. Uma outra questão, em relação, o senhor já acabou de relatar na primeira pergunta, informou para nós aqui, em relação às medidas tomadas atualmente, né, para coibir essa prática. Então, primeiro, ou através de denúncia, a própria secretaria identifica que aquela área possivelmente é uma área pública, está ocupada de forma irregular, procura-se o cartório de registro de imóveis, pega a certidão para ver se é pública ou não é pública mesmo, e o primeiro procedimento sempre é a notificação. Isso. E, pelo que o senhor relatou aqui, essas ações que estão sendo feitas através de notificação estão tendo resultados. E a questão judicializada, ela está tendo um número menor, está conseguindo administrativamente, é isso, resolver essas questões que são... Exatamente. E sempre é bom lembrar que muitas vezes a pessoa, ela nem sempre ela usou de má fé. Ela foi enganada, ela foi ludibriada por algum momento em que alguém vendeu ou disse para ela que não era pública. Porque não existe uso capião, nem existe regularização fundiária em área pública. A área pública tem que ser desimpedida. Mas, por força de justiça, com quem ali está e com a consciência das pessoas, nós temos que ter certeza plena disso. Por isso, muitas vezes, quando é líquido e claro, quando é cristalino, que a própria pessoa reconhece que ela está ocupando indevidamente, é desapropriação sumária. Mas, quando há essa dúvida, aí nós entramos na justiça para sanar essa dúvida. Mas tem sido feito de forma imediata. Uma outra questão, secretário, que é objeto dessa comissão especial de inquérito, em relação ao Colégio Coque, em Coqueiral de Itaparica, onde teve uma questão judicializada há muitos anos, e o Supremo Tribunal de Justiça deu ganho de causa ao município para reincorporar, na verdade, né, essa área ao patrimônio público, porque ela sempre foi pública. Quais são as informações que o senhor tem atualmente em relação a essa questão? Como é que está o andamento disso internamente na Prefeitura? Como é que está funcionando a questão da área específica do Colégio Coque em Coqueiral? Isso, muito boa essa pergunta. Eu estou com a doutora Aparecida aqui, que podia me passar as informações mais recentes dessa questão do Coque, né? Que está judicializado e você tem acompanhado, né? Quer vir aqui? Não. Não pode. Ser você. Não pode, desculpe. Bom, então, desculpe. Se o nosso depoente quiser, ele pode fazer uso das palavras da doutora Aparecida, reproduzir aqui sem problema nenhum. Pois, obrigado. Então, essa é uma ação que está sobre o julgo sobre a competência da Procuradoria do município, que está ciente, já tomou as providências cabíveis e certamente dará alguma orientação à Sendu para os procedimentos práticos e concretos em relação à área. Senhor presidente, eu me dou por satisfeito provisoriamente e gostaria de deixar registrado aqui as considerações do secretário Antônio Marco em relação ao envio, mesmo que de forma parcial, dos documentos, tanto do trabalho que tem sido feito ali pelo servidor Homero em relação às áreas georreferenciadas já existentes, como também gostaria de solicitar o que foi recentemente que a Secretaria tem de informação das áreas que foram objeto de notificação, né, e que houve uma solução do caso, e o que não foi, o que foi encaminhado e foi judicializado também, essa relação também. Mesmo que de forma parcial, para nós é interessante já ter esse documento para estudo e análise e prosseguimento dos trabalhos da comissão. Ok. Passo a fazer as minhas indagações. Primeira indagação ao secretário é se recebeu do prefeito municipal, na atual gestão, prefeito Max Filho, alguma orientação formal em relação a fazer o mapeamento das áreas públicas do município de Vila Velha.
Sim, foi feita essa solicitação pelo prefeito e exatamente por essa razão que nós estruturamos essa equipe e, inclusive, recebemos um reforço de equipamentos de informática, software, HDs, computadores, para que pudesse proceder com ArcGIS, com QGIS, são softwares que permitem maior acurácia nesse modelo, né? E qual foi a data que o prefeito requisitou formalmente esse trabalho, a secretaria? Quando o senhor fala formalmente... Formalmente é por escrito. Por escrito? É, não porque a administração pública se rege pelo princípio da formalidade dos atos. Eu não tenho lembrança, nesse momento, de alguma comunicação interna formal por escrita do prefeito solicitando isso. Mas, pessoalmente, ele me solicitou e solicitou a minha secretaria. Então, não tem lembrança de ter havido nenhuma manifestação formal do prefeito acerca de identificar as áreas públicas no ambiente da cidade. Tem conhecimento de que ele tenha feito isso informalmente, em alguma reunião, em algum local, com algum grupo de pessoas? Sim, sim. Logo no início do governo, ainda no ano passado, em reunião em que eu estava presente, mas secretário de Planejamento também, esse assunto foi levantado e houve uma determinação dele, uma orientação que nós assim procedêssemos. De modo atualizado, o que foi a síntese da solicitação do prefeito ou da ordem do prefeito? O prefeito e o secretário de governo também, o Saturnino, precisavam ter um espelho, precisavam ter um retrato de todas as áreas públicas do município e em que situação elas estariam. Isso é que levou, inclusive, a tudo que eu disse no início, né, da organização da equipe e do trabalho que o Homero desenvolve. Isso data de quando, mais ou menos? Eu acredito que maio, junho do ano passado. Do ano passado. Maio, junho, respondido, se teve uma orientação, ainda que informal, do prefeito em alguma reunião, diz que teve em maio, junho do ano passado, ok? Exatamente. Também indago ao secretário se, da parte da Procuradoria-Geral do município, houve procura por parte do procurador para discutir sobre a situação da área ocupada pelo Colégio Coque e que foi declarada em sentença transitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, se foi procurado pelo procurador, se houve reunião com ele, com o prefeito, com os ocupantes da área declarada pública municipal por sentença do STJ, em algum momento, e quando foi? O conhecimento que eu tenho, a Secretaria tem uma assessoria jurídica, doutora Maria Aparecida, doutora Paula Ronck, e a interface dessa assessoria com a Procuradoria-Geral do município se dá através do doutor Carlos Magno, e esse assunto, esse tema, foi por diversas vezes tratado no âmbito da assessoria, no sentido de subsidiar e de oferecer apoio para o que a Procuradoria deveria fazer ou teria como decidir. Então, existe essa interface através do procurador Carlos Magno. E houve alguma tratativa formal, uma reunião, atas? Que eu tenha conhecimento, não. Eu, como secretário, não tenho conhecimento. Então, desde que o STJ decretou ser aquela área do patrimônio público municipal, não houve nenhuma reunião formal para tratar do cumprimento da ordem judicial do STJ? Formal no sentido de ofício, de ata. Formal no sentido de fazer registro, ata a todos os presentes, ocupantes de cargo em comissão, de secretário municipal, terem assumido responsabilidade por cumprir a decisão judicial ou não? Essa resposta poderá ser dada pela Procuradoria-Geral do município, porque nós só tratamos do assunto com uma assessoria. O senhor participou diretamente, não. Com ata, sempre com envia registro, um assessor para acompanhar as reuniões que a Procuradoria-Geral fez. Exatamente. Mas o senhor tem conhecimento de que a Procuradoria-Geral do município fez reuniões sobre esse tema? Tenho, e várias vezes. Várias vezes. Sempre foi relatado, e o assunto sempre foi levantado, e informações que eu precisava me foram passadas, mas
como não é de minha competência o processo decisório, eu não aprofundei mais no tema. Destas reuniões, o prefeito Max Filho participou de alguma? Quem poderia responder com mais precisão seria o Dr. José Ribamar, de quantas vezes, mas pelo menos de 2 vezes eu tenho lembrança da presença do prefeito. E presença dos particulares que ocuparam o imóvel? Eles participaram de alguma reunião com o senhor, com assessores do senhor, nesse grupo da prefeitura que se reuniu? Não, em que eu estivesse presente, não. Nenhum representante legal ou proprietário da escola Koch, sim, que eu tenha participado, não. Certo. O senhor, no ambiente de Coqueiral de Taparica, nas quadras em que foi apontada a propriedade pública municipal, tem alguma ação desenvolvida pela fiscalização de obra que está sobre a sua tutela, sob o seu comando, de verificarem a questão dos imóveis que foram edificados lá, como um supermercado, como posto de gasolina, como financeira, se a fiscalização de obras sob o seu comando foi acionada para verificar a questão de propriedade daqueles particulares ou não? Não tem lembrança, mas eu posso confirmar isso com a... Existe uma coordenação de fiscalização urbanística e passar essa informação. Perfeito. Essas eram as considerações que eram importantes ressaltar para a gente poder encaminhar, senhor relator, os trabalhos da nossa comissão em busca de encontrar as áreas públicas, as áreas pertencentes à cidade e fazer a sua devolução ao patrimônio público. Eu queria encaminhar uma manifestação à Vossa Excelência para que nós diligenciássemos, para termos um parecer formal quanto às outras áreas no entorno onde estão o supermercado Casa Grande, da Casa Financeira, posto de gasolina, todos os outros particulares, para que a Secretaria faça uma ação fiscalizatória para examinar os documentos dos ocupantes daqueles espaços, né? E verificarmos se eles são públicos ou não. E também quero apresentar a Vossa Excelência uma requisição, dado as informações a respeito de cartório, que nós encaminhemos um ofício ao corregedor do Tribunal de Justiça do Estado, a quem compete a fiscalização sobre os cartórios da cidade, a fim dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos por esta comissão, corregedor-geral do Tribunal de Justiça, né, dando ciência dos trabalhos dessa comissão, dando ciência da necessidade do cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e que nós reiteremos de novo a convocação ao Procurador-Geral do município, a fim de que ele venha prestar os esclarecimentos que são de sua responsabilidade e obrigação, né? Tendo em vista que Sua Excelência, o Procurador, após o trânsito em julgado da sentença pelo Superior Tribunal de Justiça, em manifestação por órgão de imprensa do nosso Estado, disse, após o ganho de causa transitado em julgado da sentença, que o município não teria mais interesse nas áreas, especialmente na área ocupada pelo Colégio Koch, né? E que também disso possamos dar conhecimento formal ao prefeito, para que o mesmo adote, se assim desejar, se assim entender, as providências que ele julgar necessárias, mas dando conhecimento a ele para que ele tenha ciência de que a Câmara tem o perfeito conhecimento, perfeita compreensão das situações até aqui levantadas, né? E tantas quantas forem as que nós venhamos a levantar, que, de modo progressivo, a gente vá dando conhecimento ao prefeito também, assim como ao Ministério Público Estadual, que é o guardião da lei, e, aliás, é o guardião da sociedade e é o fiscal da lei, né? A quem cabe, em sentido mais amplo, a fiscalização dos entes públicos e a guarda da sociedade.
Perguntaria a Vossa Excelência se deseja fazer mais alguma pergunta ao depoente. Não, estou satisfeito, senhor presidente. Eu também estou satisfeito. Quero agradecer ao secretário Antônio Marcos pela cortesia de sempre com esta Câmara, com esta Casa de Leis. Quero manifestar a ele o nosso respeito pessoal, a nossa estima. A gente o tem de uma forma muito elevada, como um grande prestador de serviço público desta cidade, deste Estado. É um respeito que ele merece de nossa parte. Espero que ele entenda a necessidade que a cidade tem de esclarecer esses assuntos e também o papel e a responsabilidade que cabe a esta Câmara como órgão fiscalizador das atividades do Poder Executivo e como órgão de defesa também dos interesses maiores da sociedade vilavelense. E transfiro a palavra a ele para suas considerações finais. Eu queria agradecer e parabenizar aos vereadores pela iniciativa dessa comissão. O assunto é de extrema importância para o futuro dessa cidade e que venham exemplos de que não convém, não compensa, em hipótese nenhuma, a ocupação de áreas públicas, porque elas são de toda a sociedade e vejo a Câmara como um grande aliado nessa batalha. O que eu puder fazer como secretário de Desenvolvimento Urbano, eu estou sempre à disposição para colaborar. Muito obrigado pelo convite. Relator. Senhor presidente, além das considerações que Vossa Excelência solicita de fazermos, eu gostaria também de ouvir Vossa Excelência se nós propusemos o convite aos particulares do Colégio Koch para a próxima reunião a ser realizada e também o convite ao secretário Rafael Gumiero, de Administração, visto que o mesmo tem a responsabilidade da guarda, controle e fiscalização das áreas. Ou aguardamos mais um pouco, que Vossa Excelência entende? Eu penso que nós poderíamos ouvir o gerente ou a gerente do patrimônio da Prefeitura, e deixaríamos o secretário por uma outra vinda futura. Perfeito. Por uma questão de que nós trataríamos com aquele ou com aquela que tem a obrigação da guarda do patrimônio municipal e também possamos saber o que ele anda fazendo ou ela anda fazendo em relação ao restante do patrimônio municipal, por uma questão de economicidade do nosso trabalho. Perfeito. E a questão, concordo com Vossa Excelência, acho que inicialmente é importante ouvir até a pessoa técnica da área, que está diretamente responsável, depois a gente poderemos ouvir o gestor da pasta. E em relação aos particulares do Colégio Koch, Vossa Excelência, acho que deixamos... Deixamos para mais adiante, se Vossa Excelência não se importar, e pediria a Vossa Excelência que nós convocássemos novamente o doutor José Ribamar de Lima Bezerra, será feito, tipificando a presença dele no que estabelece a lei orgânica do município, que é a lei maior, que é a nossa Constituição Municipal, e colocando para ele a obrigação da presença dele perante essa comissão, na forma do que estabelece e preceitua a lei orgânica, para que Sua Excelência não venha alegar amanhã ou depois que a Câmara não colocou o mandamento legal que importaria na obrigação de sua presença aqui, sendo que sua ausência imputaria, por razão de natureza contrária, em ato de desobediência e, por fim, em ato de natureza criminosa. Tendo em vista que Sua Excelência é um servidor efetivo, procurador de carreira, e uma pessoa dada a ter um comportamento de urbanidade, creio que, pelo que conheço o doutor Ribamar, ele se fará presente aqui, mas peço que a assessoria tipifique, na forma do que preceitua a lei orgânica, a convocação, dado que as comissões especiais de inquérito, comissões parlamentares de inquérito, nós possuímos os poderes próprios das autoridades judiciárias, conforme preceitua o Código de Processo Penal. Perfeitamente. Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão, a presente reunião. Antes, porém, convoco a próxima, que será dia... Eu estou sem o calendário aqui.
dia 30 de outubro, daqui a 14 dias. Eu quero agradecer a assessoria e a secretaria da comissão, aos assessores da Casa, ao secretário Antônio Marcos, aos assessores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Está encerrada a presente reunião, antes, porém, convoco a próxima para o dia 30 de outubro, em horário regimental, às 14 horas, neste plenário.